Bom, agora nós iremos dar continuidade à fase 1, porém agora na página 10, onde a gente vai falar sobre as propriedades do som, tá? A respeito do som existem 4 propriedades, que a gente chama de timbre, duração, altura e intensidade. Vamos falar sobre cada uma dessas de maneira simplificada. O timbre, na sua descrição, vou ler para vocês e depois vou dar assim, a simplificação do que é para vocês aprenderem. O timbre é a distinção dos sons produzidos por diferentes fontes sonoras, ainda que de mesma altura e intensidade. É a cor do som. É o que distingue um instrumento do outro. Conseguimos identificar, por exemplo, uma música sendo produzida por um violino e a mesma música sendo produzida por um trompete. Ou seja, é a qualidade, simplificando para vocês agora, é a qualidade, o timbre nada mais, nada menos, de diferenciar um som do outro. Isso nos instrumentos, aqui temos o exemplo do violino e do trompete, tá? Os dois têm a mesma, eles produzem a mesma música, eles conseguem reproduzir a mesma música, porém cada um no seu timbre, no seu som apropriado, seu som de origem, tá? As cordas, que é o violino, o trompete, que fazem parte dos metais, produzindo a mesma melodia, porém cada um com o seu timbre, com a sua voz. Exemplificando os seres humanos, como nós, os nossos timbres de vozes são diferentes uns dos outros, tá? Nunca temos timbres, nunca temos as nossas vozes iguais. Podemos ter vozes parecidas, porém iguais nunca, né? A voz feminina, da voz masculina e mesmo a voz feminina de outras femininas são diferentes. Pronto, agora nós temos aqui a duração, logo abaixo. A duração é a sustentação do som num determinado espaço de tempo. Por exemplo, som curto ou som longo. A duração nada mais é do que quanto que a nota vai durar, certo? Quando a gente está lá apertando, teclando, na verdade, uma nota, um dó, um ré, e a gente vai fazer a contagem dessa duração. Estou lá teclando a nota dó e conto 1, 2, 3, 4. Depois eu toco a tecla ré, um exemplo, aí conto 1, 2, 3. Aqui durou mais foi a nota dó, onde eu deixei a contagem por 4 tempos, a duração. E a nota ré, a tecla, durou apenas 3 partes de tempo, onde eu contei até 3, ou seja, ela foi mais curta. A duração é somente isso, a qualidade do som ser curto ou ele ser longo, tá? Logo abaixo a gente tem a altura. Cuidado para não confundir, porque a altura, nós temos a tendência de confundir a altura com o volume, tá? Mas o volume, vocês vão ver logo abaixo que é outra abordagem. A altura, dentro da música, nós identificamos como sons graves, médios ou agudos, tá? Vamos pensar novamente, que eu gosto de exemplificar o teclado do órgão, onde nós temos as teclas iniciais mais grave, o som mais forte. Quando vai chegando no meio do teclado, nós temos o som médio, tá? A altura média. E quanto mais nós vamos subindo o nosso dedo, dedilhando até o final desse teclado, ela vai ficando um timbre mais fino. Vai ficando bem agudo, tá? Lembra que os agudos são mais finos, os graves são os mais fortes dos inícios e os médios ficam no meio, que eles não são tão graves e nem são tão agudos, não tão fortes e nem tão finos, fracos. A altura é somente isso, quando a gente identifica quem é quem dentro do teclado. Quem é grave, quem é médio ou quem é agudo. Ok? Aí aqui nós temos, dentro dos instrumentos, na qualidade de diferenciar essas alturas com os instrumentos. O violino, ele tem
Aqui nós temos o exemplo de som grave, o cello, nós temos o violoncelo aqui ao lado, que é aquele, não é o violino, é o cello grande. Ele tem um som grave, um som forte. Já aqui nós temos a corneta no meio, que ela produz um som médio, nem tão grave, nem tão agudo. E por fim nós temos um som agudo, que é a flauta. Ou seja, a intensidade dela, a altura dela, na verdade, é uma altura de som agudo, som mais fino, mais suave.